Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Desejando a você um bom dia, uma boa tarde, boa noite, em que momento você esteja assistindo essa aula, não é? E essa aula também, nesse momento, eu quero dar uma recomendação a vocês com relação à pandemia que nós estamos vivendo e as atitudes, as ações preventivas diante dessa situação. Quais são as atitudes preventivas, professor? Muito bem. Uso de máscara, distanciamento social e o uso do álcool em gel, não é? Que é uma ferramenta também importante, o uso do álcool em gel. Sempre está limpando as mãos. Então, conto com a sua colaboração. Essas medidas são recomendadas não só por mim, eu estou repetindo aquilo que traz de recomendação a Organização Mundial de Saúde. Prega todas essas atitudes preventivas. E eu acredito que agora, não é, se você não estava tomando essas ações, essas atitudes, fatalmente vai refletir um pouquinho, ver como está a situação do nosso país com relação à pandemia e tomar essas atitudes, tá? E seguir à risca essas recomendações. Após isso, quero dizer que nós hoje vamos iniciar a aula do conteúdo, a aula referente ao 6º ano, e que fala sobre o conteúdo ainda da pré-história, finalizando a pré-história com os períodos que nós vamos concluir. A formação das cidades também vai ser foco da nossa aula de hoje, o aparecimento também da idade dos metais. Tá bom assim? Espero contar com a sua colaboração, com sua atenção principalmente. Fique atento aí, tá bom? Ó, eu lembro bem que eu deixei atividades aqui da página 53, não é? Página 53, questões 1, 2 e 3. Diz assim: vamos corrigir essas questões, essas atividades, e logo em seguida vamos entrar no conteúdo propriamente dito. Não é? Diz assim: primeira questão. O período do Paleolítico é muito extenso, com cerca de 4,5 milhões de anos. Dessa forma, convencionou-se dividi-lo em 3 fases. Cite essas fases. Muito bem. Paleolítico inferior. Qual é a resposta aí, pessoal? Presta atenção aí. Para aí, vai lá pegar o lápis. Pega o lápis lá, presta atenção. Pega o lápis para preencher a primeira questão da página 53. Pegou? Vamos lá agora. A resposta qual era para essa primeira questão da página 53? Da página 53. Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. 3 fases: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Segunda questão. 2 fatores foram decisivos para que os hominídeos começassem a produzir cultura e evoluir socialmente. Comente. Quais são os fatores? Muito bem. Os 2 fatores decisivos foram o aumento da capacidade, a resposta aí. Atenção, foram o aumento da capacidade craniana, que facilitou o melhor uso do cérebro e a liberação do dedo polegar, vírgula, que possibilitou a confecção de instrumentos e utensílios, vírgula, e ambos propiciaram a alteração do meio em que
viviam, e ambos propiciaram a alteração do meio em que viviam. Terceira questão. Fale sobre o modo de produção primitiva. A resposta. Atenção aí, fica atento aí, por favor. A resposta. Era uma forma de organização econômica que consistia no sistema de bandos passivos na natureza, baseando-se na coleta de frutos e raízes, caça e pesca. Ponto. Eram nômades, ou seja, deslocavam-se para outros locais quando os produtos acabavam. Deu para entender? Deslocando-se para os locais quando os produtos acabavam. Ponto. Tá bom? Vamos aqui iniciar um conteúdo dentro da pré-história ainda, que ele tem um significado importantíssimo. Qual é o significado, professor? O significado de ser um marco, uma etapa fundamental que vai dar início ao homem pré-histórico. Que etapa é essa? Que nome é esse? O que significa isso, professor? Muito bem. Significa um passo à frente que o homem pré-histórico vai dar. Não é? Um passo de evolução, um passo gigantesco de evolução. De que maneira vai ser isso? Muito bem. Período neolítico. O nome agora do período é período neolítico. O que significa período neolítico, professor? Abra o livro aí na página 54, você já vai visualizar esse termo. Neolítico significa o quê? Neo é novo e lítico é o período, idade da pedra, novo. Deu para entender? Novo período da pedra, novo período da pré-história, melhor dizendo, novo período da pré-história. Por quê? Porque aqui nesse período, o homem pré-histórico, ele vai conhecer uma das formas mais antigas de sobrevivência. Qual é? Isso, a agricultura. Não é? Ele vai começar a perceber que ele plantando determinadas sementes, claro que isso não vai ser do dia para a noite, não é? Não vai ser do dia para a noite, não. Aqui, por exemplo, abre o livro aí. Aí aqui na página 54 tem essa figura aqui, ó, do homem neolítico. Perceba aqui, trabalhando em quê? Naquele ramo econômico que eu acabei de dizer, agricultura, que é a forma mais antiga de sobrevivência é a agricultura. O homem pré-histórico vai tirar da terra ali o seu sustento. De que maneira? Ele vai plantar e vai germinar determinada planta ali, que ele vai tirar o fruto daquela planta e fazer uso dela para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. Deu para entender? Fui claro? Ponto. É isso. Um passo à frente que ele vai dar. Deu para entender? Diz assim na página 54. Também conhecida como Revolução Neolítica. Por que esse nome é Revolução, professor? Porque vai mudar tudo que até então o homem pré-histórico conhecia. Uma forma que vai modificar o dia a dia
e a sobrevivência desse homem pré-histórico. Por que vai modificar a sobrevivência? Porque agora ele vai ter condições de se alimentar melhor, com a ênfase maior, e a qualidade da sua alimentação sobe, é elevada agora a qualidade da sua alimentação. Ele vai ter uma variedade de produtos que ele vai poder se alimentar, vai plantar e vai se alimentar. Agora, claro que essa descoberta que ele faz, não vai acontecer do dia para a noite, tem um prazo para isso, tem umas etapas a serem vivenciadas. Os primeiros descobriram as sementes, começaram a observar o crescimento das árvores, e dali começaram as gerações foram evoluindo, foi passando de pai para filho informações que vão fazer com que o homem pré-histórico cresça do ponto de vista da sua inteligência, sua capacidade craniana vai aumentar, não é? A gente já viu isso aqui nos homens pré-históricos, e ele vai começar a se desenvolver de forma gigantesca, numa escala muito alta, numa situação muito consistente, que até então as pessoas acreditavam, não, eles não vão conseguir. Os estudiosos começaram a se impressionar como o homem começou a descobrir isso. Agora, não vai ser tão rápido quanto você possa imaginar. Não. Também conhecida como Revolução Neolítica, a Idade da Pedra Polida. Essa fase durou cerca de, estou na página 54, viu? Essa fase durou cerca de 5.000 anos, embora tenha sido relativamente curta se comparada ao Paleolítico. Nela também sucederam transformações fundamentais para a humanidade. Dentre elas, destacam-se ao início da agricultura. Olha aí, destaca esse trecho aí, viu? Pega aí o marcador de texto aí, pega aí. Dentre elas, destacam-se o início da agricultura e a criação de animais, o aperfeiçoamento dos instrumentos e utensílios e a formação das primeiras tribos, das primeiras comunidades, não é? As primeiras comunidades sociais. Então, desse trecho aqui, ó, dentre elas até tribos, você pega o marcador de texto, pega lá seu lápis grafite e vá destacando. Tá bom? Prosseguindo então. De fato, o Neolítico foi um conjunto de aprendizados e experiências adquiridos ao longo da existência humana no Paleolítico. E a capacidade de observação dos costumes foi fundamental, importante nesse processo. Assim como no Paleolítico, os vestígios deixados pelo ser humano na fase neolítica, atenção aí, atenção, isso meu querido, presta atenção, foram muito importantes para determinar seu modo de vida e a transformação do meio. Os grupos humanos, prosseguindo, vamos lá, presta atenção aí. Os grupos humanos deixaram de ser passivos, ou seja, dependentes da natureza, esperando que as coisas acontecessem, e esse grupo do período neolítico, esse homem pré-histórico do neolítico, o que ele faz? Ele toma a iniciativa, ele vai dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou ficar esperando, não, eu vou tomar atitudes, não é isso? Eu vou tomar atitudes, dependentes da natureza, para se tornarem ativos, conseguindo alterar o meio para viver melhor. Assim, podemos entender que o homem e a mulher, devido à necessidade de evoluir, subir, evoluindo socialmente, começaram a perceber que certas dificuldades vividas no Paleolítico teriam de ser superados. Quanto menos se expusesse aos perigos da caça e pudesse se fixar, lembrando, não é? Quando o homem é sedentário, ele fica fixo em determinada região,
Por quê? Porque ele vai conhecer melhor aquela região, ele está evoluindo, ele vai criar condições de sobrevivência, não é? Se fixar em certos locais, mais tempo de vida teriam. Num quadro geral, duas mudanças, aqui ó, página 54 ainda, duas mudanças foram decisivas em meio a tantas outras do Neolítico. Quais foram as mudanças? A revolução agrícola, a mudança naquela situação que estava sendo vivida, a revolução agrícola e a criação de animais. Sem dúvida, esses acontecimentos mudaram a vida dos humanos desse período, possibilitando o surgimento de outras estruturas como a família, o Estado e a propriedade privada. Aqui no nosso link, na página 54, está falando sobre a propriedade privada, que é o quê? Isso, muito bem, viu? Vai longe. É um conceito comumente usado no contexto jurídico, que garante as facilidades de usar, gozar, dispor de um bem a quem o possua. No caso da pré-história, refere-se ao controle dos instrumentos de agricultura, caça e guerra, bem como das terras onde eram plantadas os seus produtos agrícolas. Indo para a página 56, nós vamos ter um aprofundamento e uma riqueza de detalhes, o livro colocando detalhe por detalhe do que foi essa revolução agrícola, de que maneira essa revolução agrícola vai contribuir para que a gente possa entender que nós somos hoje. Foi lá nessa revolução que os primeiros homens fizeram o quê? Descobriram uma forma de sobrevivência que foi a agricultura. E acreditem vocês, meninos e meninas, que essa forma de sobrevivência através da agricultura, ela acontece até os dias de hoje, nas grandes plantações que são plantadas, são colhidas para revenda em grande escala, para que a gente possa se alimentar hoje, como também aquele homem do campo, aquele agricultor, não necessariamente homem do campo, até nas cidades grandes também, ele tem aquela ferramenta, tem uma forma de sobrevivência que é a agricultura. Então, ao mesmo tempo que a agricultura é uma forma de sobrevivência bastante antiga, não é isso? Muito bem, isso mesmo, muito antiga, e ela, além de ser antiga, ela fornece as condições de sobrevivência. E não custa muito caro sobreviver da agricultura. Não é? Tem a ação da natureza, precisa que as chuvas caiam de forma adequada durante o ano, e também que, além da chuva, ele possa contar também, né, se ele estiver numa região desértica, numa região, né, em que a quantidade de chuva não é muito grande, ele precisa de água em grande quantidade para que aquela plantação possa germinar, possa crescer. Tá bom? Estamos aqui prosseguindo nosso conteúdo, muito bonitinho, a revolução agrícola e a criação de animais. A descoberta da agricultura deve ter ocorrido por volta não existe aí nada preciso, precisa de documentação, é uma data aproximada. A gente sabe muito bem que a história gosta de comprovações, que aquele documento, que aquilo que está sendo dito possa ser comprovado. Será que essa agricultura, essa descoberta da agricultura realmente aconteceu há 10 mil anos? Ah, 10 mil anos não. Há 10 mil anos atrás, é verdade. Me lembrei da música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Olha aí. Prosseguindo. Página 55. Durante muito tempo, a mulher, que na divisão do modo de produção primitivo era responsável pela coleta de frutos e raízes, pôde observar
como se plantava e se colhia, usando sementes em locais onde houvesse água e terras férteis. Pode-se dizer, então, que a mulher descobriu a agricultura. Então, aqui temos uma figurinha, uma ilustraçãozinha mostrando como aconteceu essa descoberta da agricultura através das mulheres. As mulheres que tinham as atividades do lar, as atividades de casa, começaram a evidenciar o surgimento. Possivelmente teriam sido elas, sim, que descobriram a agricultura e foram repassando para os seus maridos e para as suas gerações que começaram a surgir, para os seus filhos e para os seus netos, não é? Então, prosseguindo aqui. Inicialmente, a agricultura ajudou os grupos humanos a se fixarem em áreas férteis, geralmente próximas à margem de rio, não é? A produção se dava de forma coletiva. E tudo isso que fosse colhido era repartido para todos que fizessem parte daquele grupo. Essa divisão era feita de forma igualitária, não é? Da mesma forma, divisão dessa maneira igualitária, para todo mundo tenha direito de forma igual àquilo que era produzido. Não é? A partir dessa descoberta, o ser humano evoluiu economicamente em função do excedente de produção. O que é excedente? É aquilo que sobra, que excede, que sobra, é o excedente. E posteriormente passou a ser comercializado, dando origem à propriedade privada. Propriedade privada. Eu espero, não é, que essa situação de excedente vocês tenham compreendido bem